Eu quero começar com uma frase do ator Keanu Reeves que diz: "Vocês precisam ser felizes para viver, eu não." Perceba que ele não fez uma pergunta: "Vocês precisam ser felizes para viver?" Não, ele afirma. A trajetória profissional desse ator, seu talento, humildade, beleza dispensa qualquer comentário. Mas por trás desse arsenal de vantagens e coisas boas, existe uma pessoa muito triste, porém, que não faz nenhuma questão de esconder suas dores. Um homem que na cosmovisão capitalista contemporânea tem tudo para ser feliz, mas sente que não tem nada ou que nunca teve. O que de fato ele procura ou deseja, ele já perdeu, nunca teve ou talvez nunca terá. É uma mistura de complexidade que os considerados normais, nessa sociedade jamais vão compreender. Enfim, a história é repleta de acontecimentos trágicos na sua vida, levaria aqui muito tempo para a gente abordar, por isso eu não vou detalhar aqui. Mas a única conclusão que posso chegar sobre o ator é que ele não procura motivos para viver, ele apenas vive, porque existe ali apenas uma satisfação na existência. E a existência já é mais do que suficiente como propósito para ele viver. Sua esposa e amigos que se foram no passado poderiam ser, de certa forma, a sua felicidade. Mas agora, tudo que ele tem é a existência. Entendendo que isso já basta, sua vida se torna muito menos complicada e ele assume sua tristeza, primeiro para si mesmo e depois para as pessoas. Assim, ele consegue seguir em frente. Essa é a vida dele, não precisa ser exatamente a sua. Mas, concordando ou não, seja sincero, existe uma coisa em comum para todos nós, mas que somente os realistas conseguem enxergar e admitir sem constrangimento algum. A vida como ela é um saco. Eu sei que parece meio pessimista isso, na verdade é muito pessimista. No entanto, a depender do ponto de vista, chegamos a essa conclusão com muita facilidade. Até mesmo para os mais otimistas, a vida pode chegar a um ponto tão intragável e cansativo que vai transformar o sorriso dos que se demonstram inabaláveis em uma pesada máscara difícil de se carregar. Todos nós temos alguma espécie de máscara para esconder as nossas angústias, tristezas, enfim. Mas isso, ao meu ver, é um fenômeno meramente antropológico e cultural, apenas para que possamos conviver socialmente, pois a sociedade a qual fazemos parte acredita que não é obrigada a tolerar nossos olhares tristes e nossa feição de insatisfação, sendo que a mesma é dotada por uma maioria de seres depressivos, inseguros e com várias outras patologias sentimentais, psicológicas, etc. As máscaras servem apenas para te manter no emprego, para que você possa fazer suas negociações, para manter os amigos ou que se dizem amigos por perto. E na maioria dos casos, essas máscaras vão cair sozinhas lá na frente. Não estou dizendo que não existam pessoas que realmente se sintam felizes, mas sim que eu não acredito em felicidade plena. Para mim, quem sorri o tempo todo, que fica mostrando os dentes o tempo todo, das duas uma, ou é falso ou quer ir para a cama com você. Vamos dizer que a vida, apesar de suas dores e complicações, pode ser maravilhosa para quem deseja enxergá-la assim. Mas devemos nos lembrar que nem todos pensam igual, nem todos reagem da mesma forma e nem todos querem forçar um sorriso e bom humor quando de fato se sentem tristes. Sem falar que por mais inabalável que alguém seja ou demonstre ser, em algum momento, a vida se tornará um fardo, pois ninguém tem sangue de barata para ficar fingindo o tempo inteiro de que está tudo bem, que vai ficar tudo bem e que vai dar tudo certo e que a vida é maravilhosa. Veja bem, como cristão, particularmente, eu acredito sim na vida em abundância prometida por Jesus Cristo. Mas, ao meu ver, e segundo a história e a teologia sem interpretações levianas nos provam, isso está mais ligado ao transcendente do que a vida terrena. E isso também está mais ligado a um conceito filosófico para que você não dependa de influências externas para ter paz de espírito. E por que eu cheguei a essa conclusão? Ora, é só olhar os primeiros cristãos do primeiro século.
foram perseguidos e mortos de formas terríveis. E em muitos lugares nos dias de hoje, esse tipo de coisa ainda acontece. Ué, mas Jesus não prometeu vida em abundância? Por que tem gente morrendo por acreditar nele? Sem falar também que Jesus teve uma morte vergonhosa para sua época. Na visão do mundo, é uma vergonha. Somente com os olhos da fé que a gente enxerga isso como um triunfo, como cumprimento de profecias messiânicas acerca dele. No sermão profético, que se encontra ali no livro de Mateus, no capítulo 24, Jesus alertou sobre um futuro calamitoso para quem o segue, né? E sempre deixou claro que os seus discípulos ajuntem tesouros no céu e não na terra, pois ele enfatiza o tempo inteiro que o seu reino não é dessa terra, mas de outro lugar que só podemos contemplar através dos olhos da fé. Assim sendo, a fé, nessa minha explanação, se torna humanamente complexa para quem deseja ser apenas realista, mas ela serve de suporte para que os crentes, como eu, tenham bom ânimo. Fora isso, nos atendo somente a uma visão filosófica, sem interferências religiosas, tudo o que tenho a dizer é que a vida, na maior parte do tempo, é complicada, é triste, é um saco. Quanto mais cedo você reconhecer e admitir isso, menos frustrado você será. Assumir suas tristezas, angústias, incertezas e inseguranças não significa falta de fé ou de esperança, mas sim um realismo necessário para que se viva com dignidade. Veja bem, o ser humano é composto principalmente por sentimentos, uma palavra que em sua semântica já autoexplica-se, vem do verbo sentir. Se você sente, então algo está aí dentro de você, ou fazendo bem ou fazendo mal, mas está aí dentro do seu interior. E por experiência própria e também analisando as demais, percebemos que na maior parte do tempo as pessoas não estão satisfeitas, não se sentem seguras, estão preocupadas, são pressionadas a dar resultado desde a infância. Então eu pergunto, como alguém pode ser feliz plenamente dessa forma? Quem de fato é feliz o tempo inteiro? Melhor dizendo, quem realmente é feliz em apenas metade do tempo? Vamos um pouco mais fundo, o que de fato é a felicidade? Será que ela realmente existe ou se trata de uma mera autoafirmação utópica para nos consolarmos diante de tantas amarguras que a vida joga na nossa cara? Eu dei um nó aí na sua mente, não foi? Pois vamos apertar um pouco mais esse nó. Quem veio aqui em busca de autoajuda se deu mal. Ao meu ver, não existe felicidade e tampouco vida plena, mas sim a satisfação e a consciência do viver. Em um universo infinito, numa galáxia medíocre, num planeta solitário e muito recente, inclusive, muitos de nós ainda querem se sentir importantes demais. Meros protozoários diante de tanta grandeza que existe lá fora. Para piorar, somos tão primitivos que só confirmamos tudo isso que eu falei há poucas décadas. Fora isso, temos nossos diversos problemas sociais e cotidianos que, ao invés de promover mais humanidade e evolução no sentido de melhoria, nos transforma em seres perversos. É lógico que temos motivos de sobra para enlouquecer, para entrar em crise existencial. Portanto, penso que diante dessa complexidade, o melhor é pensar da seguinte forma: querendo ou não, gostando ou não, eu estou aqui em meio a esse caos. Preciso somente viver porque estou vivo e não procurar razões ou motivos que justifiquem a minha existência. Depois eu vou fazer um vídeo aqui somente falando sobre propósito. Alguns chamam a tristeza de morte do interior, que transforma as pessoas em verdadeiros zumbis, em mortas-vivas vagando por aí. Mas eu pergunto, um morto pode sentir alguma coisa? Se a tristeza é um sentimento, logo quem a sente precisa estar vivo para poder senti-la. É por isso que alguns, em seu desespero, por não suportarem mais sentir tanta tristeza, acabam por tirar a própria vida. Outros dizem que o depressivo está
vazio por dentro. E algumas pessoas até mesmo dizem, eu me sinto vazio por dentro. Filosoficamente falando, o que de fato é o vazio? Ora, se alguém diz, sinto que estou vazio por dentro, é porque está sentindo alguma coisa. Ou seja, está sentindo o nada dentro de si. Logo, até o nada é alguma coisa. E se tratando do abstratismo da mente humana, sentir um vazio dentro de si também é um sentimento. E se você sente, é porque ele existe e ele está ali. Em minha visão, a busca desenfreada pela felicidade é apenas o reflexo da tristeza e angústia interior de quem não se contenta somente em viver, mas que precisa de ópios para enganar a sua mente e não enlouquecer com a mais dura das verdades. Viver é simples, mas é complicado. Existir é uma dádiva, mas não é o suficiente. Enfim, a vida é um saco. O que me leva a pensar que todo otimista é um falso em potencial, pois até para o otimista é preciso reconhecer que não se está bem e fingir alegria, fingir motivação o tempo inteiro e usar a desculpa de que ninguém tem a obrigação de tolerar sua cara feia, quando na verdade você está apenas fingindo superar o insuperável, que é o eterno dilema da existência que todos nós carregamos, de onde vim, quem eu sou e para onde vou. A fé pode nos ajudar muito nesse sentido. Porém, para os que de fato pensam, questionam e são honestos intelectualmente, ela traz mais incógnitas do que respostas, por mais fé que você tenha. Por isso, eu costumo dizer que eu tenho uma cozinha cheia de fé, mas uma despensa repleta de incertezas. E normalmente é nessas incertezas que eu acho o tempero ideal para fazer uma comida gostosa na cozinha da fé. Segundo a Bíblia, a fé é o firme fundamento do que não se vê, mas do que se espera. E cá para nós, esperar é um saco. Se a vida é a graça de Deus, e Cristo disse a Paulo, minha graça te basta, entendo que a fé é, acima de tudo, se contentar com a sua existência. E mesmo sendo um homem de fé, eu não confio em pessoas que são otimistas demais. O otimismo é bom, necessário até, mas estamos falando de otimismo no sentido de superação, resiliência, persistência, dar o melhor de si, de espírito esportivo, que, se preciso, até mesmo admite uma derrota sem deixar que isso destrua, ou de um sorriso forçado, de teimosia, de negacionismo da realidade, ou da não aceitação do fracasso de alguém que não sabe perder e, quando perde, finge que não perdeu. O otimismo que nós vemos ser propagado nos dias de hoje tem um caráter alienante, competitivo, egoísta e, acima de tudo, burro e idiota. Eles são otimistas militantes, que buscam de todas as formas argumentos para construir uma narrativa de que tudo vai dar certo, que demonstram uma certa síndrome messiânica de que foram escolhidos para um grande propósito e, portanto, ainda que sejam crucificados pelos desafios, irão ressuscitar ao terceiro dia. Ou seja, são protozoários que se sentem importantes demais além da conta. Esses indivíduos, quando não são alimentados por gurus da autoajuda, se tornam os sacerdotes dos templos da enganação, que vão ganhar dinheiro e likes alimentando ilusões nas pessoas. Para mim, é uma das coisas mais patéticas e desonestas intelectualmente que existem. Enquanto eles te dizem assim, vai com tudo porque você nasceu para vencer, eu te digo outra coisa. Otimismo sem realismo é como saltar de um avião sem paraquedas, acreditando que não vai se estribuchar no chão, que não vai morrer. Para resumir, para esse vídeo não ficar mais longo do que já está, somente quem de fato entendeu a essência do existir vai concordar com a frase que eu citei no início do vídeo. Existir já deveria ser o sentido pleno da vida, mas como sempre, gostamos de complicar tudo. O que me faz lembrar da história narrada pelo livro de Gênesis, onde Deus criou um mundo perfeito, colocou Adão e Eva lá
e a única regra era não comer um determinado fruto. Façamos de conta que era uma maçã. Ao invés de fazerem amor com tanta grama ali gostosa, né, para eles sentirem prazeres, enfim, e desfrutarem do paraíso, decidiram quebrar a única regra que foi imposta. Porque a felicidade deu no saco, só pode ter sido isso. Tudo em nome do eu preciso saber por que não posso comer aquele fruto. É a mesma coisa da vida em si, meus amigos. As pessoas não se contentam em existir, querem se sentir vivas e, para isso, recorrem a uma espécie de felicidade construída pelo olhar de terceiros. Eles são como a serpente do paraíso, te oferecendo a maçã proibida para que você abra os olhos e enxergue tudo como Deus vê. Eu não estou falando que você deve fazer questão de sofrer ou ter uma vida tediosa. O que eu estou querendo dizer é que por mais que te vendam uma ideia ilusória de felicidade plena, a vida como de fato ela é um saco. E em algum momento você vai descobrir isso. Sobrevivência sempre foi o propósito da humanidade. E fazer isso todos os dias é um saco. Por isso, quanto mais cedo você se contentar em apenas existir e ser grato pela sua existência, menos frustrações você terá. Talvez esse seja o verdadeiro caminho para a felicidade. Não saber que ela existe, não sair procurando por ela e tampouco fingir que ela sempre está com você. E quem sabe a verdadeira felicidade seja poder dizer de forma pura e sincera: a vida é um saco, mas eu amo existir.